Obrigado, Rosângela. Obrigado a todos até o momento. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma breve apresentação dos nossos próximos expositores, palestrantes, né? A começar pela doutora Luciane Amaral Corrêa Nunch, especialista em Direito Internacional, mestre em Direito pela PUC, LLM pela London School of Economics, doutor em Direito Internacional pela Universidade de Genebra, desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, corregedora também de toda a 4ª Região, né? O doutor Orlando Moreno, professor de Direito Administrativo da Universidade de Buenos Aires, ex-subprocurador-geral do Tesouro de la Nación e também assessor legal do Ministério da Justiça argentino. Dr. Gabriele Vestre, doutor em Direito também, professor de Direito Administrativo da Universidade de Cádiz, na Espanha. E o professor doutor Anderson Teixeira, nosso doutor em Direito pela Universidade de Florença, professor do nosso programa de pós-graduação aqui da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Dito isso, eu gostaria de encaminhar aqui esse nosso terceiro e último painel, enfocando o tema da pandemia como um agente de transformação, né? Inegavelmente, a gente está aqui diante de uma situação que não só criou novos problemas, mas também demandou a necessidade de novas soluções para problemas antigos, né? Dentro desse contexto todo de pandemia, sob o ponto de vista de uma análise de rede, onde o nosso país não é uma ilha, né? A gente se comunica, esse olhar internacional ele é muito importante. Dentro desse contexto, nos parece também relevante destacar as formas de resolução internacionais desses problemas. Então, sob esse enfoque, os temas ligados à OMC, relações internacionais, gostaríamos de ouvir a professora doutora Luciane a respeito desse enfoque inicial, né? Para que depois a gente possa fazer um olhar também aqui para a Argentina e a Espanha. Então, posso iniciar, doutora Alexandre? Sim, por favor. Então, eu gostaria de lhe agradecer inicialmente ao convite da ESA e agradeço a todos e cumprimento a todos na sua pessoa, mas em especial na pessoa do professor Juarez Freitas, meu eterno mestre, um grande amigo do meu pai, grande amigo da família, sempre uma grande fonte de inspiração e aprendizado para todos nós, professor Juarez. Eu vou falar rapidamente, eu prometo ser breve, vou fazer o possível para tentar ficar dentro dos 15 minutos que o doutor Alexandre me deu, sobre as disputas comerciais internacionais no âmbito do sistema multilateral de comércio. Então, para dar um contexto para vocês, em função do coronavírus, pelo menos 95 países impuseram medidas de restrições às exportações. Isso são medidas restritivas ao comércio multilateral. Essas medidas envolveram desde equipamentos médicos à comida, por exemplo, o Camboja restringiu exportações de arroz, agora ele já levantou essas restrições, mas isso aconteceu. Ventiladores hospitalares, máscaras, luvas descartáveis, desinfetantes para mãos, óculos, álcool gel. Houve uma série, então, de medidas restritivas às exportações, que normalmente não é comum, mas é uma anomalia do sistema multilateral de comércio em função da pandemia do coronavírus. Existe no sistema da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, dentro dos acordos, uma proibição geral de restrições quantitativas às exportações. Mas, obviamente, essa proibição geral comporta exceções, exceções em função de saúde, em função de escassez, tanto dos produtos como de suprimentos, mas só para se ter uma ideia de contexto. Dentre esses países
que impuseram restrições às exportações estão o Brasil, a Austrália, a China. Houve países também que impuseram restrições às importações. Por exemplo, a Rússia restringiu importações de animais exóticos e peixes vivos da China. Também, em primeiro lugar, isso teoricamente, né, à primeira vista, poderia ser uma violação das normas da OMC, mas é claro que essas normas também, essas potenciais violações também comportam exceções quando se trata da proteção da saúde, do meio ambiente e uma série de outras exceções. Como a gente vai falar de resolução de disputas, eu não quero entrar na parte do direito material, senão eu não vou conseguir cumprir a minha promessa para o senhor, doutor Alexandre. Bom, um exemplo emblemático e muito interessante que vocês talvez tenham ouvido falar foi a troca de acusações entre a Austrália e a China. O que aconteceu? A China é o principal parceiro comercial da Austrália. Mas há um tempo atrás, a Austrália pediu uma investigação independente do sistema da Organização Mundial da Saúde sobre o tratamento, sobre o manejo inicial que foi dado ao coronavírus quando ele surgiu na China. Ou seja, ela queria ver se realmente houve um manejo adequado. Logo em seguida, em resposta a toda essa movimentação global que a Austrália fez, a China aumentou em mais de 80% a tarifa de cevada importada da Austrália, ou seja, praticamente impediu essas importações. Ela também, isso ela fez no contexto de investigações de antidumping. Óbvio. E a outra coisa que ela fez também, ela parou de aceitar carne de 4 grandes abatedouros australianos, alegando questões sanitárias. A Austrália diz que, obviamente, as alegações de que haveria essa investigação, digamos, de dumping e também essas alegações sanitárias seriam apenas um disfarce para o que se tratava, na verdade, de uma represália a esse pedido de investigação pela Austrália. Então, isso seria, potencialmente, nós teríamos aqui diversas violações às regras do comércio internacional, se realmente há uma represália, são coisas assim, para vocês entenderem o contexto político, né? Então, essas violações potenciais, e eu achei bastante interessante que, ouvindo o doutor Eugênio, a doutora Cristiane, eu comecei a pensar sobre o plano internacional, como tem, talvez, nunca tinha pensado sobre isso, depois eu vou chegar lá, alguma semelhança com esta necessidade de se buscar sistemas que eu chamaria mais leves de solução de conflitos, não é? Por quê? Porque a OMC, todos sabem, é uma organização internacional que surgiu em 1995, é a Organização Mundial do Comércio, e ela tem no seu bojo todos os acordos multilaterais de comércio. Ela tem 164 membros, não é? E ela tem um sistema de solução de controvérsias que é único no mundo nesses sistemas multilaterais. Por quê? Porque é um sistema de soluções de controvérsia que tem jurisdição compulsória, ou seja, toda vez que houver uma potencial violação de alguma das regras multilaterais de comércio e um dos membros trouxer essa violação contra outro membro, a jurisdição é compulsória. O membro que foi acusado de violação não pode se escapar e dizer, não, eu não consinto com esse sistema, com essa controvérsia. Não, é compulsória e ele tem que se submeter. Outra coisa que é muito interessante, o sistema de solução de controvérsias da OMC tem o que se chama de regra de consenso negativo, ou seja, todas as decisões emitidas pelos painéis e pelo órgão de apelação, elas acabam sendo automaticamente aprovadas, porque elas só seriam rejeitadas se todos os 164 membros rejeitassem. Então, essa é a regra do consenso reverso, do consenso negativo. Isso também é único em termos de soluções de controvérsias no âmbito internacional.
ela tem, além disso, uma característica que eu vou chamar de duas instâncias. Uma primeira fase, uma primeira instância é feita por um painel ad hoc, então são normalmente 3 especialistas, em casos excepcionais 5, que são nomeados para julgar o caso, e depois se admite apelação para um órgão de apelação, que era um órgão de apelação permanente, com 7 membros, e que atua sempre em divisões de 3 em 3 membros. Esses membros eram nomeados de forma permanente por 4 anos e normalmente reconduzidos por mais 4. Então, a tendência é que um membro do órgão de apelação ficasse lá por 8 anos. Então, esse órgão de apelação, ele não era necessariamente uma corte internacional, mas ele era quase uma corte internacional, com características quase judiciais, inclusive com uma função muito importante de trazer segurança jurídica, previsibilidade ao sistema e fazendo um grande trabalho de interpretação das normas e assegurando que essa interpretação se tornasse constante ao longo do tempo. Então, desde 1995 até há uns 2 anos atrás, ou até agora há pouco, depois eu vou contar o que aconteceu, eles conseguiram criar um sistema muito consistente, muito importante de jurisprudência na área do comércio internacional. Então, como é que funciona esse sistema, né? Primeiro, havia uma preferência por soluções negociadas, consistentes com os acordos, e o objetivo era, em primeiro lugar, a retirada das medidas que fossem consideradas ilegais. Se isso não fosse possível, alguma compensação que seria autorizada pelo órgão de solução de controvérsias, não é? E se a compensação não surtisse efeitos, então só em último caso se autorizaria o que se chama de retaliação, que é quando se suspenderiam concessões ou outras obrigações de forma discriminatória contra o membro que praticou a violação. E para isso também é necessária a autorização do órgão de solução de controvérsias. As disputas têm a seguinte estrutura. A primeira fase é uma fase de consultas, então se tenta resolver tudo amigavelmente. Se as consultas não são frutíferas, se passa para então a fase de painel, e esse painel admite a apelação, que só pode ser em matéria de direito, o órgão de apelação não aprecia a matéria de fato, e só aquilo que é devolvido para o órgão de apelação, só aquilo que é objeto de apelo é que é analisado pelo órgão de apelação. Bons ofícios, conciliação, mediação, sempre podem ser utilizados a qualquer tempo. E existe um artigo no entendimento sobre solução de controvérsias, que é o artigo 25, que fala que a arbitragem sempre é possível. Bom, esse é o sistema previsto. Como eu disse, é um sistema que sempre funcionou muito bem e com alto índice de cumprimento pelos países, pelos membros da organização. Porém, a partir de 2016, e se diz muito que em função de decisões na área de antidumping, são os famosos casos do zeroing, né, que desagradaram os Estados Unidos, esse sistema entrou em crise. Os Estados Unidos começou a se insurgir contra aspectos da conduta do órgão de apelação. Começou a se insurgir contra o fato de que os prazos eram muito excedidos, os prazos para eles entregarem as decisões, ou seja, começaram a dizer que o órgão de apelação estava ficando muito lento, como falando, né? Lembrei do professor Eugênio falando da nossa justiça também, muito lento, muito caro também. Então, me lembrei enquanto ele falava, eu ia pensando. E ele também criticou o fato de que os ex-membros do órgão de apelação, depois de encerrado o mandato, seguiam decidindo em casos de que eles tinham participado e que ainda não estavam finalizados. Isso sempre foi uma prática, nunca houve problema, mas de repente os Estados Unidos não gostou mais dessa prática e começou a bloquear
as reconduções e as novas nomeações desde 2016. O que aconteceu foi que, na prática, ele acabou inviabilizando o órgão de apelação, ele esvaziou o órgão de apelação. Hoje em dia, esse órgão de apelação, desde dezembro de 2019, só tem um membro, é uma chinesa, e não tem mais como atuar, não é? E aí isso gerou um impasse durante muito tempo, houve muito desconforto com relação a isso. Então, qual foi a solução a que se chegou agora para alguns membros, não é? Alguns membros, entre eles o Brasil, a União Europeia, a Austrália, Canadá, Suíça, Nova Zelândia, são 17 membros ao todo, criaram um acordo provisório para arbitragem de recursos. Então, esse acordo está aberto à adesão. Então, quem quiser se utilizar desse acordo vai poder apelar e vai haver um sistema de apelação que está se estruturando enquanto não se resolve a questão do órgão de apelação. Esse é o problema com os Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos estão fora desse acordo, mas a gente tem representantes de peso do comércio internacional, a China, a União Europeia, como eu disse, o Brasil estão nele, a Austrália, o Canadá. Então, representa o próprio México, né, que faz parte do NAFTA, mas está nesse acordo. Então, temos representantes de peso do comércio internacional utilizando esse sistema de arbitragem para fins de apelo. E todas as disputas, então, futuras e as pendentes, a não ser as que já estavam numa fase muito adiantada do painel, podem ser levadas para esse acordo. O que é interessante é que eles notificaram esse acordo à OMC e pediram a utilização do secretariado, né, da OMC. Ele tem todo um corpo que zela pela jurisprudência, que tem todo o conhecimento das normas e, obviamente, os Estados Unidos bloquearam essa utilização, não querem, porque não querem gastos com o acordo com o qual eles não concordam. Então, existe esse impasse, né? Mas já há um pool de 10 árbitros, o Brasil, inclusive, indicou, é o ex-embaixador Graça Lima, e que compõe, e desses 10 árbitros, eles vão atuar também sempre de 3 em 3. Acho que como são árbitros muito preparados, com muito conhecimento do sistema, talvez eles consigam, sem secretariado, eu não sei como, mas os casos são bastante complexos. Imagino que eles vão ter que construir algum sistema de ajuda. Mas agora, concluindo, então, né, ouvindo o que me chamou a atenção, foi isso, principalmente, professor Eugênio, porque lhe ouvindo, né, é interessante, eu não tinha nunca pensado sobre isso, mas que também no plano internacional, aquele órgão que mais se aproximou de uma estrutura quase judicial, com jurisdição compulsória e com mais poder que a própria Corte Internacional de Justiça, também está sendo deixado de lado, trocado por uma outra opção. E com isso, doutor Alexandre, eu encerro a minha exposição, fico dentro dos meus 15 minutos, como eu lhe prometi, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada pela participação, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Luciane. Excelente apresentação, muito esclarecedora. O tema realmente, o tema da pandemia realmente ele trouxe diversas modificações, né? E algumas acabou incrementando, né? Algumas distinções, algumas questões que vinham já sendo maturadas, né? E esse novo aspecto das relações também causou essas modificações não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional. Aí a presença importante da Argentina nesse contexto aqui para nós, né, como um modelo também de aprendizado. E nessa situação a gente gostaria muito de ouvir o professor Orlando Moreno, que é com quem nós já temos laços aqui de um bom tempo com o Brasil, né? Nosso agradecimento novamente pela atenção, a pronta disponibilidade para participar desse evento. Então, com esse agradecimento renovado, eu lhe passo a palavra para nos contar um pouco dessa situação na Argentina com relação ao direito público. Muito obrigado.
Muchas gracias, Alexandre. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este primer encuentro internacional de profesores e investigadores en Derecho Público. En segundo lugar, pedir disculpas. Todavía no me animo a hablar en portugués, pero para paliar esto traje un PowerPoint que espero que podamos utilizar para, espero que se vea bien, de Sí, alguna professor, manera. está muito bom. Gracias, Alexandre. Para compartir qué está haciendo la República Argentina en este contexto de pandemia. La profesora Neri decía que, y con razón, que en este encuentro compartíamos experiencias, y es cierto, compartimos no solo experiencias, conocimientos, y quería también compartir realidades. De alguna manera, dejo de lado esta dinámica tan rica que venía de los palestrantes anteriores, a las que luego volveré. Ahora quería compartir con ustedes que puedan ver qué es lo que está haciendo, como dije, la República Argentina, o qué hizo. Se fue el PowerPoint, ¿verdad? O nosso pessoal de apoio já vai tratar disso, professor. Já peço aqui para o apoio colocar novamente. Perfecto, bueno. A ver, en la República Argentina, en el ámbito federal, la administración no forma parte de una mediación o no interviene en una mediación, como tampoco en un arbitraje. Nosotros todavía seguimos a la vieja usanza de los recursos administrativos cuando estamos en el ámbito de la administración pública, y las demandas judicial ordinaria cuando estamos en sede judicial, cuando el Estado está en sede judicial. De todas maneras, me pareció importante señalar qué está ocurriendo con las mediaciones en nuestro país. Cuando ocurrió la pandemia, cuando se declaró la pandemia, nuestro país tardó un poco en adoptar decisiones en materia de mediaciones. Y una primera decisión que adoptó fue dejarlas de lado. Es decir, mediante una resolución del 17 de marzo, el Ministerio de Justicia estableció que durante un plazo determinado no iban a ser realizadas las audiencias de mediación. Hay una ley general que no se le aplica al Estado, como dije, que es la ley 26.589, que establece la mediación obligatoria previa de cualquier proceso judicial, con excepción de algunos pocos litigios como los penales, los asuntos de urgentes, habeas corpus, y también las causas en las que el Estado Nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas son parte. Un poco más de un mes después, se dictó una nueva resolución, y aquí sí tratando de que se llevaran adelante estas audiencias, pero por medios virtuales, por medios de videoconferencia o algún otro medio análogo de transmisión de voz y de imagen. Cambió diametralmente la postura del Ministerio de Justicia frente a esta situación de pandemia. Tiempo después, casi un mes después, el 6 de mayo, se aprobó una guía para la realización de estas mediaciones a distancia, instrumentando de esa manera los mecanismos para concretizar las audiencias. Sin embargo, muy pocas han sido al día de hoy las audiencias que se han celebrado en el marco de esta autorización y bajo estos parámetros. Algo similar ocurre con otras mediaciones. Por ejemplo, en materia de discriminación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, también ha instrumentado un procedimiento de mediación a distancia, pero muy poco resultado ha tenido.
A ver, en materia de arbitraje, ¿qué ocurre? En materia de arbitraje también ha ocurrido algo similar con las mediaciones. ¿Por qué? Porque han quedado suspendidas. De hecho, una resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción ha suspendido todos los plazos procesales y procedimentales en todos los asuntos regidos por diferentes leyes que ustedes pueden ver, leyes que van desde el sistema métrico jurídico argentino hasta la ley de lealtad comercial, defensa del consumidor, defensa de la concurrencia, etc. Esta resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior primeramente fue establecida hasta el 31 de marzo, pero posteriormente fue prorrogada. La última prórroga la estableció hasta el mes de mayo de 2020, hasta el 7 de junio de 2020, pero es de esperar que pronto salga una nueva resolución dando una nueva prórroga y con efectos retroactivos a partir de este 7 de junio. Es decir, no estamos avanzando en el ámbito de la mediación, no estamos avanzando en el ámbito del arbitraje. Ahora, también ocurre que el Congreso de la Nación está frenado. De hecho, muy pocas leyes, se pueden contar con los dedos de una mano, han sido dictadas. Y vinculadas con la pandemia, solamente han sido dictadas 2 leyes. El Congreso las ha sancionado y el Poder Ejecutivo las ha promulgado y han entrado en vigencia. Son leyes que fueron publicadas en el Boletín Oficial, como vemos, el 8 de junio, las 2, y si se quiere son de alguna manera testimoniales. ¿Esto por qué? Porque la primera ley, esta ley 27.548, lo que hizo es declarar de prioridad para el interés nacional la protección de la vida y de la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales. Y después creó un programa de protección de ese personal, pero no avanzó mucho más. La segunda ley, la 27.549, a su vez, lo único que hizo fue establecer algo que parece de toda justicia, establecer una excepción del impuesto sobre las ganancias a las remuneraciones extras que este personal esencial obtiene a partir del trabajo de muchísimas horas día tras día. Fuera de estas normas, el Congreso Nacional no ha dictado otras normas vinculadas con la pandemia, y esto ha originado alguna cuestión que me interesa resaltar. Por una parte, podemos pasar a la próxima filmina. ¿Qué ha ocurrido con las disputas o los conflictos que se dan en el seno de la propia administración pública, donde la administración es juez y es parte? El sistema de recursos, el viejo sistema de recursos, está frenado. ¿Y por qué está frenado? Porque distintos decretos del presidente de la Nación han suspendido los plazos en sede administrativa. Así, desde el 20 de marzo hasta hoy, estamos, en realidad, hasta el 28 de junio está establecida el periodo de suspensión de los plazos, y ya se está hablando de una prórroga de esta suspensión de los plazos por 15 días más, aparentemente. En todos los decretos se ha indicado que, en todos estos decretos de prórroga de plazos, se ha indicado que el propósito era resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, pero vamos a ver enseguida que esto es lo que quizá más se ha resentido. Por supuesto también que esta suspensión de plazos puede ser dejada sin efecto, y de hecho es dejada sin efecto, por ejemplo, para adquirir bienes necesarios para atender ante esta pandemia. De la misma manera, se prevé que este límite a los plazos por razones de urgencia sanitaria, como vemos en el primer párrafo de esta filmina. A la vez, hay algo más. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación está prácticamente detenida. De hecho, antes que el Poder Ejecutivo declaró días inhábiles ya desde el 16 de marzo al 31 de marzo, pero poco tiempo después dispuso una feria extraordinaria. A las ferias
normales del mes de enero y de todo el mes de enero y a la feria corta del mes de julio, 15 días, declaró desde el 16 de marzo una feria extraordinaria que ha sido prorrogada hasta la actualidad. Es decir, y es una feria extraordinaria que abarca no solamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también a los tribunales federales, nacionales y a todas las dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación. Esto determina nuevamente que los derechos y las garantías de los particulares se resientan. Esta pandemia, en definitiva, no solo ha afectado la salud pública, ha afectado también la economía y ha afectado también el normal servicio de justicia. Avancemos un poco más. A partir de esto que venía diciendo, podemos corroborar, según el sitio de información judicial del Ministerio de Justicia, la cantidad de decisiones que han adoptado por caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este año 2020, y podemos comparar con otros años, y también los tribunales federales, como podemos ver en la próxima filmina. Una cantidad de resoluciones bastante menos que en épocas de normalidad, por supuesto. Ahora, avancemos por favor 2 filminas más. Una más. La siguiente, y hay una más. Luego de esta, perdón, no, es otra filmina que voy a subir, que tienen que ver con el modo de resolver los conflictos en la República Argentina cuando el Estado es parte, principalmente en sede nacional. Como dije antes, seguimos con el tema de los recursos, pero claramente sabemos que los recursos administrativos no son un buen sistema de solución de controversias entre Estado y particulares. De hecho, hay un cuadro, que no sé si podré subir ahora, creo que no, que da cuenta que durante los últimos 10 años, los recursos resueltos por el Poder Ejecutivo, tratándose de recursos de reconsideración, han sido rechazados absolutamente todos. Es decir, el 100% de los recursos han sido rechazados, y de los recursos jerárquicos, que fueron 516 durante los 10 últimos años, como dije, que involucran a 3 administraciones diferentes, han sido rechazados el 97,52% de estos recursos. Además, mi experiencia me indica que estos recursos es casi normal, casi automático que sean rechazados. Y sin embargo son obligatorios, en particular el recurso jerárquico. Y esto es un contrasentido, porque establecer un recurso con carácter obligatorio, cuando en la gran mayoría de los casos van a ser rechazados, no parece justificarse demasiado. Y digo que parecen que van a ser rechazados porque hay muchos criterios que se dan en el ámbito de la administración. Hoy hablaban los colegas de varias cosas sumamente interesantes. Se preguntaban, por ejemplo, si la administración, el profesor Carmona se preguntaba si la administración estaba preparada para el arbitraje. La profesora Cardoso se preocupaba por el tiempo del arbitraje. También otra preocupación era el costo de un litigio y el problema de la parcialidad. La profesora Selma Lerner también señalaba o marcaba la necesidad de privilegiar la eficiencia y la economicidad. Y todo esto también podría ser propuesto para estos recursos administrativos. En rigor, más allá de la herramienta, sistema recursivo, sistema de arbitraje, sistema de conciliación o de mediación, las preocupaciones son preocupaciones comunes. Creo también que es cierto el problema de los conceptos que señalaba la profesora Selma Lerner, y yo agregaría además el de las prácticas, las malas prácticas, los comportamientos contrarios a derecho, porque tomando también lo que señalaba la profesora Calini, no se trata solamente, creo yo, del problema de los colegas que adoptan
una posición acobardada, incluso podría decirse cómoda, sino también de los comportamientos de las autoridades superiores, de los ministerios o del Poder Ejecutivo. Muchas veces estas posturas tienen que ver con la orden que se baja desde las altas esferas, hasta dónde se puede negociar, hasta dónde se puede llegar a reconocer la existencia de la violación de un derecho. En nuestro país, por ejemplo, seguimos aplicando un decreto del año 1944, un decreto ley, es decir, una norma dictada por un gobierno de facto, que prohíbe el reconocimiento de responsabilidad del Estado en sede administrativa. Es decir, aun cuando la administración es consciente de que ha cometido una falta o de que ha provocado un daño, por aplicación de esta norma, que dicho sea de paso se aplica rigurosamente, es imposible reconocer esta responsabilidad y esto obliga al particular a ir a sede judicial. Y aquí se presenta otro problema. Otro problema que, permítanme que les cuente una anécdota. Alguna vez, cuando comenzaba recién en la administración, en un servicio jurídico, resultaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dicho que, en un caso concreto, por supuesto, que ese ministerio no tenía razón. Frente a esto, recuerdo que concurrí al funcionario, al subsecretario correspondiente, para indicarle o para señalarle que no tendría sentido insistir en la negativa. Había muchos casos sobre esta materia, se trataba de suplementos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales, y bueno, le decía a este hombre que no tenía sentido insistir en la negativa porque íbamos a perder todos los juicios, porque íbamos a tener que pagar además los intereses, íbamos a tener que pagar además las costas del juicio, y la respuesta que obtuve fue: no, vamos a seguir diciendo que no. Total, agregó, cuando la Corte resuelva los casos, yo ya no voy a estar. Y este es un criterio que lo he visto lamentablemente muchas veces. Por eso creo que, como bien señalaba el profesor Juárez Freitas y otros panelistas, es necesario una cultura, él sostiene de solución consensual y yo coincido, pero se trata fundamentalmente de una cuestión de cultura y, si se quiere, de ética del trabajo y de ética de la responsabilidad de quienes integramos la administración pública en cualquier ámbito de decisión o simplemente asesorando o aconsejando a las autoridades superiores, señalando esta necesidad. Muchas veces esto provoca un recelo por parte de las autoridades que se sienten cómodas en un estado de cosas que viene ya desde hace bastantes años. Pero creo que es necesario seguir en esa dirección. Creo que es nuestra tarea y que solo de esa manera podremos aportar un grano de arena en esta construcción de una nueva cultura de solución de controversias de la mejor manera para la administración y para los particulares, de modo eficiente, de modo económico. Creo que tendría muchas más cosas para decir porque mis colegas han dicho tantas cosas interesantes que tomé un sinnúmero de notas, pero le quitaría tiempo al resto de los palestrantes, por eso me detengo aquí. Agradezco una vez más a los organizadores, agradezco a mis colegas por permitirme compartir y aprender de ellos también, en especial al profesor Juárez Freitas, un verdadero faro, y también a otras personas entrañables que conozco, como la profesora Márcia Ugeri. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Moreno, pelas excelentes palavras. Gostaria agora, nesse contexto do direito como um fenômeno cultural, né, passar a palavra para o professor Gabriele, para nos brindar com uma apresentação a respeito
das resoluções no âmbito espanhol, né? Os meios alternativos de resolução dentro de um ambiente cultural diferente do nosso aqui também, para a gente poder fazer esse cotejo que é muito rico e acrescenta muito para nós. Por favor, professor Gabriel. Muchas gracias, Alexander. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, estupendo. Muy bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, permítame también agradecer la invitación, agradecer la organización. Aunque no se vea, entiendo y todos sabemos que hay un esfuerzo, ¿no?, por detrás. Nosotros hemos simplemente tecleado un código y nos hemos conectado, pero a pesar de ser una webinar, pues sabemos que hay un buen trabajo por detrás, sobre todo viendo el número de participantes. Por lo tanto, un agradecimiento naturalmente a la organización. Permítame también un agradecimiento especial a quien realmente me invitó, al profesor Anderson Teixeira, con el que, lo podéis notar también de mi acento, compartimos algo más que investigaciones comunes, sino que compartimos el país y la ciudad donde hemos estudiado. Él concretamente el doctorado en mi ciudad, que es Florencia. Yo estudié allí la licenciatura en Derecho y bueno, a pesar de que ahora yo me encuentro en España, concretamente les estoy hablando de Sevilla. Por lo tanto, muchísimas gracias, Anderson, por la invitación. Bien, dicho esto, yo les voy a compartir unas reflexiones. No lo he dicho, pido disculpas, se me ha solicitado que hablara por lo menos en español. Si lo prefieren, puedo hablar en italiano. Todavía no me atrevo mucho a hablar en portugués, ¿vale? Pero me comprometo en la próxima ocasión en intentarlo. Les decía que les voy a compartir unas reflexiones. ¿Y por qué les voy a compartir unas reflexiones si no voy, como se hace de costumbre en estas ocasiones, a dictar una ponencia? Porque yo creo que los que estamos haciendo investigación y la estamos haciendo en este contexto de excepcionalidad, creo que nos hemos dado cuenta que todo lo que podemos decir hoy, mañana, pasado mañana, ya podría ser antiguo. Y esto es lo que es el fruto de la pandemia, lo que es el fruto de la excepcionalidad sanitaria. Por eso les voy a compartir estas reflexiones, pensando también en problemas de lenguaje que nosotros tenemos dentro de esta pandemia, tanto del lenguaje jurídico, en las estructuras jurídicas de las instituciones que todos hemos estudiado y que todos, inclusive los abogados que nos están escuchando, manejamos todos los días, hasta problemas de lenguaje sobre cuestiones inherentes a la pandemia. Les voy a hacer un ejemplo a título de anécdota. Hace muy poco me enviaron de una revista colombiana para un artículo para que yo lo evaluara. Era un artículo de un autor o una autora argentina, y leyendo el artículo, espero que no fuese el artículo del profesor Orlando, porque lo rechacé, tengo que ser sincero, y leyendo el artículo, de repente me encuentro, hablaba de la pandemia, con una palabra muy rara para mí, que es barbijo. Yo creo que de lo que estamos aquí, solamente el profesor Orlando sabe a ciencia cierta lo que es el barbijo. Yo tuve que buscarlo porque tampoco aparece en los diccionarios. El barbijo es una mascarilla. Es decir, que dentro de la pandemia, fíjense que tenemos un problema de lenguaje. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si algo, esta pandemia, nosotros ya estamos en la desescalada, pero hay países como Brasil que todavía está metido de pleno en la pandemia. Si algo la pandemia nos ha trasladado, nos ha hecho entender, es que el derecho, los sistemas jurídicos van bastante por detrás de la pandemia. Es decir, el derecho, las normas jurídicas que nosotros manejamos todos los días, se deben de adaptar a lo que las
pandemias, esta como otras, nos diparan todos los días. Esto es un problema. Es un problema sobre todo cuando nosotros vamos manejando aquellas historias que hemos conocido y que ahora tenemos que ampliar nuestra visión, tenemos que interpretar, tenemos que extender las instituciones clásicas que nosotros hemos conocido. Por eso, en esta reflexión, esta intervención, si a ustedes les parece, yo me gustaría, por un lado, hacer una aproximación a lo que es algo clásico del derecho administrativo, que es la responsabilidad patrimonial, pero también haciendo una referencia, naturalmente, a la resolución alternativa de las controversias para llegar simplemente a una breve pincelada a lo que es la posible aplicación o los límites y entonces desafíos de la inteligencia artificial dentro de este marco, es decir, dentro de la resolución de aquellos casos de responsabilidad patrimonial, responsabilidad extracontractual, naturalmente circunscritos al ámbito de emergencia, al ámbito de la pandemia. Por eso, como decía, me gustaría compartirle, no obviamente lo que son las instituciones que regulan la responsabilidad patrimonial. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos de sobra lo que es la responsabilidad patrimonial. Pero sí, me gustaría poner de manifiesto lo siguiente. Nosotros, por lo que es España en este caso, tenemos normas que, como decía antes, deben de ser interpretadas en sentido extensivo. O dicho de otra forma, en España, como probablemente en otros países, España y quizá Italia son los que yo jurídicamente conozco mejor, nosotros a todo lo que está ocurriendo en esta emergencia, es decir, a esta situación de excepcionalidad, le estamos dando respuestas con normas ordinarias que no están preparadas y no estaban preparadas para dar respuestas excepcionales. Y es el caso precisamente de la responsabilidad extracontractual. La ley o las normas que regulan la responsabilidad extracontractual aquí en España como en Italia son normas que están hechas para situaciones ordinarias de responsabilidad, de daño y entonces responsabilidad frente a una acción, una omisión por parte de la administración pública que ha causado el daño. Aquí la situación ahora es distinta porque tenemos que utilizar aquellas características propias de la responsabilidad extracontractual en situaciones ordinarias para regular realmente situaciones que de ordinario tienen bien poco. Para que se entienda aún mejor lo que yo quiero trasladarles en el día de hoy, piensen, por ejemplo, y repito, es nada más que un ejemplo, pero que podría ser común a también otros sistemas. Hace muy poco tiempo, España decretó el estado de alarma el día 14 de marzo. El estado de alarma se decretó para que podamos entender, para poder evitar fundamentalmente los desplazamientos de las personas, por lo tanto, afectando a un derecho fundamental previsto en la Constitución, el derecho de circulación. Para que esto se pudiera limitar, ustedes saben que era necesario decretar, en este caso, un estado de alarma que precisamente limita esta circulación. Todavía estamos en el estado de alarma hasta el día 21 de junio. Dentro de este periodo, decía a título de ejemplo, el Ministerio de Sanidad hace una orden, dicta una orden que permite la fabricación de mascarillas, ¿no?, de los famosos barbijos en Argentina, a todas aquellas personas físicas y jurídicas que así quieran, sin, y es aquí lo importante, sin que reciban nada a cambio por parte de la Administración General del Estado, me refiero a cuestiones económicas, ¿vale? Y sin que, sobre todo, la fabricación de este material sanitario, concretamente decía mascarillas y batas quirúrgicas, sin que esta producción respete en su totalidad aquellas normas que previamente a la pandemia se le pedían a los fabricantes. Entre otras cosas,
los fabricantes, repito, particulares, pero también profesionales, no están sujetos al marco CE, un marco que dentro de la Unión Europea, ustedes saben, es necesario para la comercialización de los productos. A cambio de esta aportación gratuita, el Estado asume previamente la responsabilidad patrimonial en caso de producto defectuoso. Esto significa que en el caso en que el productor privado particular, pero también la persona jurídica como empresa fabrique una mascarilla o una bata quirúrgica que pueda producir un daño, el daño producido por producto defectuoso, la indemnización correlativa será asumida por parte de la Administración General del Estado. Esto es algo que en línea general no se acepta en una situación de normalidad. Se produce el daño, iremos a buscar los que han producido el daño. Esto conlleva también otros problemas que tienen relación también con lo que apuntaba anteriormente, el uso de una norma ordinaria para regular precisamente en este caso una situación extraordinaria, excepcional, que hace que el Estado asuma previamente una responsabilidad patrimonial que no asumiría en caso de ordinaria situación. Esto, como decía, conlleva un problema importante porque ustedes saben que la responsabilidad, entre otros, que la responsabilidad patrimonial, según lo que establecen las normas que, por ejemplo, en España regulan la responsabilidad patrimonial, pienso, por ejemplo, en la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común, que regula en parte la responsabilidad patrimonial, pero también la Ley 40/2015 sobre el sector público y la 39/2015 sobre el procedimiento administrativo común, que regulan precisamente la responsabilidad patrimonial, dicen, por ejemplo, en el caso de la Ley 40, en el artículo 36, claramente se establece que la responsabilidad se tiene que reclamar a la autoridad o al personal de la administración pública. Por lo tanto, en el caso del ejemplo de la orden, allí donde la mascarilla o la bata quirúrgica defectuosa se entrega en un hospital, a través, por ejemplo, del personal sanitario, en línea general de entrada, sin demasiada ingeniería administrativa, se debería, en caso de reclamar la responsabilidad patrimonial, a norma del artículo 36.1 de la Ley 40/2015, a esta administración. Y en cambio, el mismo Estado asume esta responsabilidad patrimonial. Así que, y me voy también a otro punto fundamental. El segundo pilar de estas reflexiones, pues naturalmente tiene que ver en estas circunstancias tan excepcional también la demostración de la responsabilidad patrimonial al uso que se le quiera dar a una resolución alternativa de los conflictos, a una resolución alternativa de las controversias. Atención, porque en el ámbito español, como en el ámbito jurídico de otros muchos países, está prevista la resolución alternativa. Aunque en las normas correspondientes no se utilice esta fórmula, pero sí se establece, por ejemplo, en el artículo 86 de la Ley 39/2015, la posibilidad de que la administración, en la terminación del procedimiento administrativo, que es exactamente el cauce a través del cual se reclama la responsabilidad patrimonial de la administración pública, pueda pactar con el damnificado, con quien sufre el daño. Por lo tanto, dentro del ámbito administrativo hay una previsión legal, repito, en el artículo 86, en este caso de la Ley sobre el Procedimiento Administrativo Común Español, que permite el pacto. El mismo artículo va más allá. En el mismo artículo, pero en el apartado quinto, hace una referencia explícita a lo que es la responsabilidad patrimonial, diciendo que en este pacto se tendrá que determinar precisamente la indemnización. Por lo tanto, en una, si quieren, interpretación quizá un poco más extensiva, en esta necesidad de tener o de considerar la plasticidad de las normas en situaciones excepcionales, en este caso concretamente, pues lo que se está admitiendo es un pacto, es decir, una resolución alternativa en el sentido de no llegar al contencioso administrativo, sino de, entre comillas, arreglarlo en el ámbito
de la administración pública en el ámbito de la relación que el particular que ha sufrido el daño pueda mantener con la administración pública. Si salimos del ámbito administrativo y nos vamos al ámbito judicial, también está prevista la posibilidad de que se pueda alcanzar en el seno del procedimiento judicial, por lo tanto ya en el contencioso administrativo, el juez puede, digamos así, admitir, puede aconsejar a las partes que procedan con una resolución alternativa. Una vez más, no se utiliza el nombre de resolución alternativa, pero naturalmente hace estricta referencia a lo que nosotros más comúnmente, quizá no con todas las características propias de la resolución alternativa de la controversia, pero que sí permite en este sentido, antes naturalmente de haber dictado sentencia, el juez que pueda aconsejar a que las partes entren en esta dinámica y acuerden entre ellas la posible indemnización, ¿vale? Por lo tanto, a mi parecer, en mi opinión, más aún en estos casos de excepcionalidad, de emergencia dentro de la pandemia y dentro de otras emergencias que probablemente viviremos de aquí a un tiempo, esperemos lo más lejos posible, pues la resolución alternativa de la controversia no solamente es un método útil y que funciona o que puede funcionar en el ámbito administrativo, sino que es un método necesario en todos aquellos casos en que, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual, no está clara la participación de una administración más que de un empleado público, o también no está clara la famosa carga de la prueba, si se le puede imputar como de costumbre al quien sufre el daño, o como se está planteando cierta parte de la doctrina, casi una inversión de la carga de la prueba en situación de emergencia, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito penal. Al margen de esto, ya me voy al tercer pilar que creo también que tiene que ver, verificar cómo la inteligencia artificial, los algoritmos puedan influir en la misma negociación que al fin y al cabo podrían ser esta inteligencia artificial una herramienta, una parte del proceso de resolución de las controversias. Aquí, naturalmente, podríamos organizar un encuentro solo y exclusivamente sobre la inteligencia artificial, porque el tema es muy grande y quizá valdrá la pena, y lo dejo sobre la mesa para que alguien recoja esta invitación, a que podamos debatir con más tranquilidad sobre este tema concreto. ¿Por qué la inteligencia artificial podría ser un aliado? No digo la medicina, ¿no? Pero un aliado podría ser. Porque hoy en día ya se están viendo ciertos procedimientos, ¿no? Que puedan funcionar, aunque tengan ciertos límites que brevemente apuntaré en unos minutos. Antes, no sé si lo ha citado el profesor Orlando, pero si he escuchado bien, hacía referencia a ciertos casos de la Argentina. Concretamente, voy de memoria, creo recordar que el Ministerio Público de Buenos Aires tiene un programa que se llama Prometea, algo por el estilo, que va exactamente en esta dirección. Lo mismo ocurre en muchos programas que, por ejemplo, se dan en Estados Unidos. Hay algunos muy novedosos, por ejemplo, en Canadá, concretamente hay dos. Uno se llama el programa Parler, que utiliza la inteligencia artificial precisamente como forma de negociación entre las partes, porque yo creo que a esta altura, digamos así, la parte más comercial, si queréis, de la resolución alternativa de la controversia pasa por una negociación económica, porque esto realmente en parte es lo que es. Y entre otros ejemplos, siempre dentro del ámbito, por ejemplo, de Canadá, tienen un programa muy interesante que se llama Condominium,
desde la palabra se entiende que son cuestiones relativas a la propiedad horizontal. Es decir, hay en este sentido bastantes experiencias. Pero fíjense que todo lo que yo he citado a modo de ejemplo de programas de inteligencia artificial, en ningún momento he citado algún programa que pueda ser o que se aplique directamente en la administración pública. Que esto para nosotros tiene que ser un punto importante también de investigación, en el sentido de que hoy en día, por lo menos en España, no tenemos un programa verdadero, un programa importante ya rodado sobre una inteligencia artificial aplicada en la administración pública, que por lo que acabo de decir en materia de responsabilidad extracontractual y en materia de resolución alternativa de conflictos, podría ser efectivamente una herramienta útil para esta resolución. Voy concluyendo. ¿Por qué es difícil en la actualidad, pero no imposible, en la actualidad tener un programa de inteligencia artificial dentro de la administración pública? Por lo que también ocurre en otros muchos países, principalmente por una razón. Hay muchas más razones, pero una me parece interesante destacar. Una vez más, la Constitución en este caso no juega a favor de la inteligencia artificial en el procedimiento de negociación casi automática. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de la Constitución española obliga como derecho fundamental y reconoce el derecho a defenderse, el derecho de defensa. Por lo tanto, estos programas automáticos de inteligencia artificial parece, sobre todo en las relaciones con la administración pública, parecen mermar, ¿no?, este derecho previsto en la Constitución a defenderse frente a un tribunal. Obviamente esto es un límite fácilmente superable en el sentido de que el hecho de tener inteligencia artificial al servicio de la resolución alternativa de controversias y en el caso de hoy para dirimir cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial, esto no impide defenderse en un tribunal. Pero uno de los límites que se plantea es exactamente en esto. Concluyendo a título casi de resumen, en primer lugar, yo creo que hay que volver a plantear o a replantearse aquellas formas jurídicas, aquellas instituciones jurídicas que siempre hemos conocido y que han servido para regular situaciones ordinarias, para verificar si es necesario replantearlas frente a situaciones como la de la emergencia actual. Fíjense, por ejemplo, que parte de la doctrina ya se está dirigiendo hacia unas normas no solamente jurídicas, sino normas metajurídicas, que probablemente es interesante y será interesante analizar en qué sentido va esto. Que la resolución alternativa de los conflictos son herramientas totalmente necesarias, sobre todo en caso como el de la pandemia, es decir, de excepcionalidad. Yo creo que no debe y no hay ninguna duda sobre esto. Hay que investigar, hay que avanzar en materia de inteligencia artificial para verificar de qué forma la podemos introducir en el ámbito de la administración pública para que pueda servir como herramienta de negociación precisamente en el caso de una resolución alternativa de las controversias. Como he dicho, me voy a parar, aunque me gustaría poder seguir, y permítame que concluya también mandándoles a todos ustedes un abrazo digital, un abrazo fuerte. Nosotros, como decía, estamos en la desescalada, como se suele decir, estamos viendo la luz al final del túnel. No sé si es verdad, pero las noticias que llegan desde Brasil principalmente son noticias muy duras. Por lo tanto, les mando a todos un abrazo fuerte virtual y que por favor se cuiden mucho. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Dr. Gabrielli. As suas perspectivas são sempre muito encorajadoras para nós. Muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção. Vejam, colegas, estamos aqui, então, no âmbito do encontro de professores e pesquisadores, né? O que a academia poderia dizer nesse momento, né? Quais são as perspectivas que a academia poderia propor nesse momento, né? Antevendo o futuro? Eu acho que com essa provocação eu passo a palavra
ao professor Dr. Anderson, né, a respeito dos temas aqui, todos que o último, né, o painelista, para fazer esse fecho no âmbito de uma visão dos encontros de professores e pesquisadores de direito público. Quais são as perspectivas que a academia, né, que tem esse dever de pensar o futuro? O que o senhor entende a partir disso tudo, professor Anderson? Doutor Alexandre, uma boa tarde. Vou dar boa tarde a todos e todas, porque imagino que ainda não tenhamos jantado nem tomado um café da tarde, dado o avançar da hora, mas o sol já diz, inclusive, dos colegas que estão com a janela, que já é noite, então boa noite também, nessa perspectiva. Uma saudação especial à doutora Rosângela, que é a responsável pelo evento, que concebeu essa questão muito estrutural aqui para nós. Uma especial saudação ao professor Juarez Freitas, que é o nosso ideólogo do evento. Já havíamos falado isso em outras oportunidades. E como eu faço encerramento, ele não é tão protocolar, eu posso comentar, inclusive, que eu tenho a felicidade de ter a amizade do professor já há um bom tempo e boas ideias. Tenho o prazer de muitas vezes ver ele tendo, e esse é um evento que ele já vinha falado algumas vezes, e espero que a gente possa manter, inclusive, uma rotatividade dele. Esse momento aqui na Escola Superior da Advocacia, ele é muito simbólico, sobretudo no nosso momento de pandemia, de crises incontáveis, por isso fico igualmente feliz de estar aqui na ESA com todos os colegas. Saúdo os que me antecederam, a doutora Luciane, pela belíssima exposição, o doutor Orlando, professor que eu já conheço há algum tempo, infelizmente somente agora pude conhecer, o professor Gabriel, que já conhecia de textos há algum tempo e nas últimas semanas ou meses descobrimos uma série de elementos em comum, mas a questão fiorentina, ela passa antes de tudo, e aqui tenho que confessar, e vou ser sempre muito grato, uma figura humana sem igual para quem não conhece, é de lamentar. O professor Eugênio Facchini Neto, naqueles momentos que o sujeito é jovem, eu fazia mestrado com 23, 24 anos, eu pegava o professor Facchini em alguns momentos e ele realmente me contou da experiência dele no doutorado em Florença. Eu fiquei muito empolgado e o empurrão não foi ninguém além do professor Facchini. Eu sou muito grato a isso por ele. O professor Facchini fez doutorado com a Ana De Vita e, ao que me consta, é o primeiro brasileiro doutor em Direito pela Universidade de Florença. A princípio, antes dele, ninguém havia sido. Por isso, essa deferência eu não tenho oportunidade de encontrar, mas é uma pessoa, antes de tudo, o jurista todos conhecem, mas é aquela pessoa que você espera que não vai lhe dar tanta bola, ainda mais tendo 23, 24 anos, ele realmente foi sem igual. Para mim, fica esse meu eterno agradecimento. Se tiver com 100 anos, espero lhe ver, vou lhe agradecer. O senhor vai ficar sempre incomodado de ter esse agradecimento meu. Está em livro, o senhor já sabe bem disso. As colegas aqui que me acompanham também, um agradecimento especial, a doutora Paula pela bela exposição, a doutora Cristiane, igualmente pela bela exposição, a doutora Márcia, a doutora Kaline, pelas belas falas. Eu vou ser realmente muito breve, porque tinha 2 pontos para tratar. Um ponto envolvia essa questão de como 2 sistemas, o sistema francês e o sistema italiano, eles têm no âmbito da jurisdição a necessária concórdia a buscar, independentemente da matéria. E eu iria fazer algumas provocações, só que com muito mais habilidade, o professor Facchini fez isso, e vou pular, mas o campo que eu iria comentar, na França, seria especificamente a necessária tentativa de conciliação no âmbito da jurisdição comum em geral, e no âmbito trabalhista. Eu iria citar um outro exemplo, mas já fica obliterado por uma exposição muito mais qualificada. E uma situação que eu venho acompanhando há uns 10 anos, na Universidade de Florença, o professor Emílio Santoro criou e dirige o Centro Lautro Diritto. E ele conseguiu uma parceria muito boa com a União Europeia, com uma série de organismos de fomento, e ele hoje é o principal centro, eu arrisco a dizer sem medo, o principal centro de estudo acadêmico, documentação e também de acompanhamento em relação a imigrantes em situação de irregularidade. E, igualmente, ali a professora Rafaela Sete, a professora Lutiaré, todos na Universidade de Florença, que fazem um trabalho muito interessante, onde algumas alterações recentes na legislação italiana terminaram criminalizando até mesmo o estar ilegalmente em solo italiano. É crime. Estar. Simplesmente você pode só chegar, colocar seus pés, isso é crime. Há algumas iniciativas, em especial no Tribunal de Florença. O tribunal em italiano é Corte de Primeiro Grau, Corte de Apelo é o Tribunal de Segundo Grau.
no tribunal, ou seja, no Fórum de Florença, algumas iniciativas bastante interessantes que são capitaneadas por magistrados que terceirizam, entre aspas, a prerrogativa para que o advogado tente propor um enquadramento adequado do fato para aquela pessoa e para a estada ou não dela na Itália ou para o retorno dela ou não ao seu país de origem. Tem sido utilizado mecanismos típicos da mediação nessas experiências. São experiências muito interessantes, eu iria desenvolver um pouquinho mais elas. Pela questão do tempo, eu só faço menção. Mas qual era o ponto que eu objetivava colocar aqui? Em todas essas experiências, o que nós percebemos? Uma realidade, o mundo dos fatos, o Lebenswelt, o mundo da vida, aquela famosa definição habermasiana, com as suas particularidades. E o direito, em especial o judiciário, com a sua estrutura muito dura de absorção. A mediação acabou se tornando literalmente um intermédio neste aspecto mais duro da jurisdição e o mundo da vida. A mediação, em alguns âmbitos, e aí também não vou ficar contando histórias da minha vida, mas em um determinado momento, em uma certa situação, acompanhei a montagem de um núcleo de mediação em direito de família. O resultado foi brilhante. Não conduzi isso, estou chamando de brilhante, mas não fui eu conduzir. Não. Se fosse eu, não botaria esse adjetivo, mas foi brilhantemente conduzido pelas pessoas que ali estavam envolvidas. E a gente percebe a possibilidade do emprego da mediação em uma série de áreas. O que eu gostaria de problematizar aqui com vocês? No âmbito do programa de pós-graduação, não Ensinos, eu trabalho com direito constitucional comparado e nós estamos aí uns 5 anos com uma parceria muito forte com o Instituto de Ciências Jurídicas e Filosóficas da Sorbonne, especificamente na questão da representação democrática e da forma como as instituições ficam ou não abertas à deliberação. E aí nós trabalhamos essa questão da deliberação em uma série de sentidos. O professor Dominique Rousseau já esteve aqui no Rio Grande do Sul algumas vezes, acho que umas 4 ou 5 vezes, deveria ter vindo agora em abril, não veio pela questão da pandemia. Ele é professor emérito de Direito Constitucional e tem o Radicalizar a Democracia, que eu traduzi o ano passado. O Radicalizar a Democracia já está aí facilmente acessível e tem outras versões em outros idiomas, é muito fácil localizar. Mas qual é o ponto que nós estamos tentando trabalhar? A dificuldade que o espaço político tem de conseguir gerar deliberações de entrada dentro, em primeiro lugar, do espaço público e depois do espaço político. Essa é uma definição que foi feita ali para tentar criar um certo filtro, ou seja, todas essas discussões políticas que a gente está falando agora, todos os assuntos dos mais malucos possíveis, seriam espaço público. Você pode falar a loucura que for, tem legitimidade porque é espaço público. Tem alguém interessado no assunto. E o espaço político seria o espaço propriamente da deliberação oficial. E ali nós teríamos esses canais de entradas. A realidade francesa, e o Macron está sendo tanto quanto acusado por isso, a realidade francesa nos últimos anos, antes mesmo do Macron, apresentou um problema que um professor francês, que eu conheci em duas oportunidades, chamado Alexandre Viala, V-I-A-L-A, ele dirige um centro de estudos comparados, em estudos constitucionais e políticos comparados, na Universidade de Montpellier. Nós trouxemos ele aqui em 2017. O professor pegou uma expressão do Platão, do livro Quinto de Platão. Por favor, perdão, professor Gabriele, e perdão, professor Moreno, por falar rápido, que eu realmente quero me limitar a pouquíssimo tempo. Mas o professor Viala trouxe a expressão lá do livro Quinto do Platão, que só existe em uma página, epistocracia. E a epistocracia é como um perigo para essas democracias. Ou seja, você tem um governo dos sábios e que tem um autoconhecimento sobre certos assuntos. E certos assuntos, e quando nós vamos levar eles ainda mais para um alto grau de complexidade, eles se tornam quase proibitivos para quem não tem aquela episteme, para quem não é o epistocrata daquela área. E a preocupação que eu gostaria de comentar, encerrar aqui o nosso painel, é o modo como a realidade virtual, eu chamo realidade virtual não inteligência artificial, porque nós temos processos que são absolutamente virtualizados. Vejam, eu não vou comentar especificamente para não ser desagradável, mas os processos judiciais, agora na pandemia, eles criaram realidades paralelas, onde a audiência não é mais una, a sessão da Câmara do Tribunal não é mais una, e ela é prolongada. Então você tem uma espécie de epistocracia dentro da própria magistratura. São esses os desafios que nós vamos criando. E dentro da advocacia, nós vamos vendo um problema maior ainda.
praticamente advogados que ficam marginalizados desse processo pelas dificuldades tecnológicas. A Ordem tem feito um trabalho excelente nesse sentido e não é elogio sem pouco motivo, mas a Ordem tem tentado, principalmente na interiorização desse acesso durante a pandemia, permitir, inclusive, dar suporte, mesmo em épocas fechadas, estava lá a subseção aberta para o advogado fazer suas petições. O acesso, esse é o meu ponto, o acesso, se nós não criarmos esse médium adequado entre o mundo da vida e, por outro lado, a cada vez mais complexa sabedoria, sapiência, ou episteme, para usar a expressão do professor citado, jurídica, nós vamos certamente caminhar para um processo cada vez mais elitista. E esse processo já é visto em algumas cortes internacionais, onde para você conseguir estar ali, algumas câmaras de comércio, alguns organismos internacionais, para você conseguir estar ali dentro, você precisa ter um amplo domínio. E aquela ideia de acesso à justiça, que o professor Facchini cita desde da clássica obra do Capelletti com Grant, aquela ideia de acesso à justiça, ela vai ficando cada vez mais perdida e cada vez mais dificultosa a todos. Portanto, não é mais uma questão apenas de se é possível. Não é só possível, é e será cada vez mais. A questão, para mim, e é nisso que a gente tem tentado trabalhar em certo sentido, é como criar mecanismos que possam favorecer, via essas tecnologias, uma maior entrada, uma maior penetração da sociedade de forma geral nesse nosso universo tão fechado e cada vez mais complexo que é o universo jurídico. Havia prometido só fazer um encerramento, agradeço novamente a todos e passo a palavra ao professor Alexandre, o doutor Alexandre, professor. Muito obrigado, professor Dr. Anderson. Agradeço também novamente a doutora Luciane, ao doutor Orlando, ao doutor Gabriele, pela a capacidade de, né, em tão pouco tempo, trazer tanta informação, tantos elementos à nossa reflexão. Agradeço novamente a todos aqui que nos acompanharam, aos participantes, à coordenação, ao apoio, e gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador científico, né, nosso guru, professor Juarez Freitas. Estimadíssimo Alexandre, na verdade, uma precisão, um dos coordenadores científicos, né? A equipe foi excepcional, e o senhor é um dos responsáveis por isso. Eu gostaria de dizer que, neste final, que foi uma tarde que correspondeu plenamente às minhas expectativas, e eram altas. Eu fiquei impressionado com o número de encontristas que continuam conosco, e também um grupo expressivo, praticamente todos os palestrantes continuam conosco desde o início. Isso é realmente notável. Penso que daqui surgirão trabalhos notáveis e em rede, né? Então, este era o objetivo primordial. Os 3 painéis foram exuberantes de insights. É isso que se quer no encontro internacional de professores e pesquisadores de direito público. Efetivamente foi muito fecundo. Com a palavra professora presidente, diretora da nossa ESA, para a sua palavra final deste magnífico encontro. Parabéns a todos. Obrigada, professor Juarez. Quero dizer da nossa satisfação, acho que mais que satisfação, né, Cristiane, que também me acompanha na direção da nossa escola. É uma honra para todos nós fazer parte, estar presente, professores, junto com o Instituto, o ICL, né, na realização deste primeiro encontro internacional de professores e pesquisadores na área do direito público. E ainda somado com tantos convidados renomados, de outros países que vieram ainda brilhantar. Eu estava aqui pensando, nossa, nós ficamos... Na verdade, alguns também não almoçaram, né? Então, nós temos o bom dia, o boa tarde, já o boa noite. E a gente sente assim, e pelos comentários, inclusive pessoais que a gente fica recebendo, né? Parabenizando a todos pelo esse evento, e que o intuito, né, que se quis propiciar, que é do estímulo à escrita, à pesquisa nessa área tão necessária, a gente tenha conseguido realmente contribuir.
Então, da nossa forma, quero mais uma vez agradecer, especialmente aos meus queridos colegas, né, que participaram aqui dessa organização, a toda a equipe do Instituto, da nossa escola, da TI, da OAB, que tornou possível essa estrutura. E quero também pedir escusas de alguma eventual falha, né, porque, na verdade, hoje a gente está inaugurando essa nova modalidade, né, inaugurando nesse formato, né, trazendo aqui o convite sempre cada vez mais para o conhecimento. Porque eu tenho algo sempre dentro de mim, né, professor? Que o conhecimento liberta, acima de qualquer coisa, ele nos liberta, né? E de minha parte, então, quero agradecer. Não sei se o professor Reverbel quer fazer registrar alguma palavra em nome do Instituto e dizer que estamos e continuamos sempre Não, eu registro que foi excelente, aprendemos bastante nessa tarde e espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado a todos pela participação efusiva. Obrigada, até uma próxima. Parabéns a todos. Coisa Parabéns boa. a todos. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa noite a todos. Parabéns, parabéns. Estava tudo ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.